Bom dia, meu nome é Flora, eu sou do SESI. Fabiana, eu sou do SESI. E a gente está aqui para apresentar o programa Cuide-se Mais. A gente vai apresentar em 2 etapas, né? Espero que falar um pouquinho rapidinho aqui por causa do tempo, espero que não fique muito confuso. Bom, então o Cuide-se Mais ele é um programa que foi criado pelo SESI em 2012, né, com a proposta de influenciar na melhoria da qualidade de vida, de levar soluções para a melhoria da qualidade de vida do trabalhador e da trabalhadora da indústria, né, e com isso aumentar aí a produtividade, enfim, trazer ganhos para o trabalhador e para o empresário. Então ele está estruturado em 8 eixos, que são as grandes áreas aí de interesse na saúde do trabalhador hoje, né? E agora a gente vai falar dos 2 eixos que foram os primeiros a ser lançados, que são os eixos de prevenção ao uso de álcool e outras drogas e de prevenção ao câncer. Então, iniciando aqui sobre a questão da prevenção ao uso de álcool e outras drogas, né? Então, para iniciar, de onde que a gente teve essa ideia de lançar esse programa? Então, anualmente é feita uma pesquisa com os maiores contribuintes do sistema indústria, né? Então, do SESI e do SENAI, onde a gente pergunta o que está mais ali crítico para as indústrias, o que elas consideram mais importante, né? Que a gente possa atuar e estar dando um auxílio. E nessa pesquisa, um dos grandes assuntos aí que apareceram foi a questão do uso de álcool e de drogas pelos trabalhadores aí da indústria, que está uma questão cada vez mais aparente, não só na indústria, acho que na sociedade como um todo, né, cada vez mais a gente vê essa questão, e isso apareceu também na pesquisa. E aí a gente foi estudar um pouco mais a fundo e a gente viu que realmente é um grande problema social, né, essa questão da dependência química, enfim, e que ela traz muitos impactos negativos, e aqui a gente vai falar especificamente do trabalhador. Então, as pessoas que fazem um uso abusivo ou têm uma dependência aí de álcool, de drogas, enfim, elas têm a capacidade produtiva reduzida, menos da metade no caso, né? São muito mais punidas disciplinarmente, então, né, são mais indisciplinadas, são mais queixosas dentro da empresa, então aquele funcionário nunca está satisfeito, está sempre com alguma questão, enfim, estão envolvidas em mais da metade, ou seja, 65% dos acidentes de trabalho. Então, além de se colocar em risco, eles também colocam os próprios colegas, o ambiente da empresa, enfim, em risco, faltam 10 vezes mais ao trabalho e acabam utilizando muito mais o plano de saúde por ter outras questões de saúde associadas, além da questão da dependência química, eles acabam tendo outros agravos de saúde também. Então, ali a gente foi, sabendo que realmente isso representa um problema, a gente foi buscar inspirações e referências para a gente poder criar uma estratégia de atuação. Então, a nossa primeira referência foi a Organização Internacional do Trabalho, que já vem há algum tempo editando aí publicações sobre o tema, como eu falei, é uma preocupação a nível mundial mesmo. E a Organização Internacional do Trabalho, a partir de pesquisas também que ela fez e tudo mais, de experiências de outras organizações, ela chegou à conclusão que os ambientes de trabalho são um local privilegiado para a realização de ações de prevenção ao uso de drogas e de álcool. Por quê? Porque a gente passa a maior parte da nossa vida mesmo, dentro do trabalho, e a gente acaba desenvolvendo uma rede de relacionamentos e tudo mais. Então, o trabalho ele tem uma posição central na vida do indivíduo e ele pode ser tanto um fator de risco para o desenvolvimento de uma dependência química, então aquele trabalho que é insalubre, que é muito penoso, que é gerador assim, de um sofrimento muito grande, tanto físico quanto mental, ele acaba sendo um fator de risco para o desenvolvimento de uma dependência química. Enquanto que um ambiente de trabalho saudável, que tem ações de prevenção, ele acaba se tornando um fator de saúde, então protetor para a saúde do trabalhador. Aí a gente viu também uma pesquisa da Secretaria Nacional aí de Políticas sobre Drogas, que ela mostrou que as empresas que investem em programas de saúde, de qualidade de vida para o trabalhador, elas acabam tendo um retorno muito grande. Então, em média, a cada dólar investido no trabalhador nesse tipo de iniciativa, a empresa acaba tendo um retorno de 4 a 6 dólares, então é uma coisa que a gente vê que realmente traz um retorno positivo. E aí a gente foi se inspirar também numa experiência do nosso irmão SESI do Rio Grande do Sul, que tem um trabalho junto à ONU, a UNODC, que é o escritório da ONU para drogas e crime, que já estava desenvolvendo um trabalho com as indústrias nessa questão da prevenção desde 1995,
e a gente foi se inspirar também nesse trabalho, nessas diretrizes, para desenvolver a nossa própria metodologia. Tá? Então, como que é? Bom, o objetivo, né, promover ações de prevenção, muito foco na prevenção e na educação. Então, a gente costuma falar que a maioria dos programas e de iniciativas que versam sobre a dependência química, eles têm sempre o foco na pessoa que está doente, né, que tem um problema. Então, são ações assim, olha, vamos identificar, né, quem está aqui com problema e vamos levar aquela pessoa para tratamento e ponto. E o nosso programa, ele tem, seguindo aquelas diretrizes que eu comentei, ele tem um foco diferente. O foco é na organização como um todo. Então, é promover ações em todas as áreas da organização, então ações de saúde e segurança do trabalho, política de benefícios, né, políticas de gestão de pessoas, etc., com o objetivo de tornar o ambiente como um todo, o ambiente organizacional saudável, para prevenir a ocorrência de casos de uso abusivo de álcool ou de drogas. Aí a gente acaba tendo ações integradas que atendem a indústria, também a escola e a sociedade. Agora, então, como que é aqui a nossa metodologia? Bem basicamente, aqui ela se desenvolve em 3 etapas dentro da indústria. A primeira etapa é um grande diagnóstico que a gente faz com os funcionários daquela indústria sobre uma pesquisa, né? A gente pega uma amostra e faz uma pesquisa não identificada, então os funcionários não se identificam, mas eles relatam, né, sobre hábitos de uso de álcool, drogas, medicamentos e outras questões. A partir dali a gente tem um quadro estatístico de como se encontra o público daquela empresa nesse sentido. Em seguida, a gente faz toda uma etapa de capacitação, de formação de um comitê gestor dentro da empresa que vai ser responsável por essas ações, tá? E aí a gente constrói uma política da empresa em relação a álcool e drogas, então, como vai normatizar o uso de álcool, se é possível, por exemplo, dentro da empresa, a questão do cigarro, uma série de coisas, como que vai ser feita essa abordagem nos funcionários, que tipo de ações vão ser promovidas e tal. Então, fica um programa bem com a cara daquela indústria, né? Inclusive ações dentro da comunidade, então toda indústria que a gente atende, ela faz um trabalho junto às escolas públicas da região, para estar atingindo a comunidade também. E durante todo o programa a gente faz um monitoramento através daqueles indicadores que a gente levantou inicialmente, para medir qual que é o impacto do programa naquela organização. Então, o trabalho como um todo, ele leva em torno de 18 meses, tá, dentro da empresa. Então, rapidamente, aqui alguns resultados que a gente já teve até agora. Tá? Então, a gente realizou um grande encontro, Cuide-se Mais, sobre álcool e drogas, que a gente contou com especialistas no tema. Teve o Dr. Augusto Cury, o Rui Castro, que é um jornalista, enfim. A gente teve mais de 900 participantes, a grande maioria das indústrias aqui do Paraná. Tá? A gente percebeu, né, com todo esse estudo e todas essas pesquisas, que na realidade existem poucas pesquisas que relacionem objetivamente a questão de drogas e álcool com índices do trabalho aqui no Brasil. Então a gente fez um workshop, né, com 42 especialistas da área de segurança, da área médica, da área trabalhista, para identificar quais seriam os principais indicadores que a gente precisa para monitorar essa área. E a gente está criando um sistema de indicadores de pesquisa sobre essa questão no Brasil. A gente fez também alguns eventos em 5 cidades, que é o Cuide-se Mais Família, que a gente fez um dia com lazer, prevenção, palestras, atendimentos, né? Então atingindo tanto os trabalhadores, que a gente convidou todas as indústrias, quanto a comunidade em geral. Aqui em Curitiba foi em Barigui. A gente fez também algumas rodas de diálogos nos colégios SESI, né? Com um jogador de futebol, Rodolfo. Eu não sei quem tem conhecimento, ele é um jogador do Atlético, ele está se recuperando aí da questão da dependência química. Então ele é um grande exemplo aí, né, para os jovens, enfim, sobre essa questão. Aí a gente fez também, estamos já prestando consultoria para as indústrias e tudo mais, atendendo direto e indiretamente, em média, em torno de 14.350 trabalhadores. Tá? Então aqui algumas indústrias que a gente tem atendido, o próprio sistema FIEP, a gente está aplicando lá dentro também, né, que tem que fazer a lição de casa, não basta ir para fora. Então aqui algumas fotos, né, de eventos, de capacitações que a gente realizou. E uma grande coisa que a gente também tem bastante orgulho é o site do Cuide-se Mais, que ele foi lançado, que ele tem informações sobre todos os eixos, e a gente acha que é importante, porque é uma grande fonte de informação até para a sociedade, né? Bom, em relação ao álcool e drogas era isso. Então, como segundo eixo de atuação do Cuide-se Mais, a prevenção do câncer. Por que falar da prevenção do câncer? Porque 8 milhões de pessoas morrem anualmente por causa do câncer. No último congresso
Congresso Multidisciplinar no Rio Grande do Sul, chegou-se ao entendimento que ele está num platô crescente ainda, a patologia não está nem na estabilidade, nós teremos os casos de câncer muito aumentados até 2020, com fatores causais diversos, mas o estresse é um dos maiores indicadores da causa do câncer e o estresse hoje é considerado o vilão do século, né? Então a gente segue a ideia de que o estresse é o maior causador. E 1/3 dessas mortes poderia ser evitada por prevenção. A gente entende que o ditado já diz que prevenir é melhor do que remediar, então, e para a indústria isso é importante. Em 2010, 176 mil brasileiros morreram por causa de câncer, e em 2013 estimou-se cerca de 520 mil novos casos de câncer. A gente recebe uma estatística do INCA, que é bianual, a última foi 2012 e 2013, a gente não tem ainda 2014 e 2015, provavelmente deve estar saindo agora no primeiro semestre, para acompanhar os acontecimentos no Brasil. No Paraná, a última estimativa foi então de que 31.240 casos aconteceram em 2012. Principais acometimentos: pele, próstata e câncer de mama. São os tipos de câncer que mais acometem e são os que podem ser prevenidos e curados em até 95%. Então a ideia é que a gente possa fazer a prevenção. E aí o eixo de prevenção do câncer então fala da seguinte forma, que a ideia principal é a qualidade de vida, que uma vez que a gente tenha qualidade de vida, pratique exercícios, tenha uma alimentação saudável, tenha prazer pelo trabalho, não se envolva com álcool e outras drogas, a probabilidade do aparecimento do câncer é menor. Né? Atuamos então nos estudantes em geral, e principalmente na rede de educação do Colégio SESI, que são hoje 14 mil alunos no ensino médio, fazemos oficinas de prevenção com os alunos. Os trabalhadores da indústria recebem uma unidade móvel de atendimento, já vamos visualizar. E no todo ainda a gente tem uma revista vinculada internamente no sistema sobre a prevenção, tanto do álcool e outras drogas como a prevenção do câncer. E o eixo de prevenção então vai atender mulheres entre 40 e 69 anos para a prevenção do câncer de mama, no colo de útero mulheres entre 25 e 69 anos, pele não tem sexo e não tem idade para identificação de qualquer alteração, e próstata entre 45 e 69 anos, uma vez que já teve anunciado uma última mudança agora no mês de dezembro, que provavelmente próstata, essa idade vai subir aqui para 50 ou 55 anos pela característica da doença. A gente segue o que o Instituto Nacional do Câncer coloca e que a Organização Mundial da Saúde coloca. Então, nós temos uma unidade móvel. Essa unidade móvel ela foi adquirida em parceria com o Hospital de Câncer de Barretos, com estrutura totalmente definida e capacidade para atender 40 Papa Nicolau por dia, totalizando 9.600 por ano, próstata 20 por dia, 4.800 por ano, mamografia 30 dias, 7.200 anos, e avaliação de pele 50 dias, 12.000 anos. Essa unidade móvel ela tem um fluxo, nós chegamos até a indústria pelo diagnóstico que nós fazemos, que é o DSEV, diagnóstico de estilo de vida do trabalhador. A unidade tem um agendamento prévio junto à indústria por aquela faixa etária e característica de sexo. Os exames realizados são o PSA e PSA livre, o exame de pele, o Papa Nicolau e a mamografia. Parceria com Barretos, a mamografia vai online, porque é um mamógrafo digital, e a imagem vem laudada já pelo Hospital de Barretos, que é o principal parceiro, e aqui os laboratórios e hospitais credenciados da rede SESI. Uma vez que a gente tem o diagnóstico, se positivo para câncer ou com necessidade de exame complementar, nós já temos um convênio com o Hospital de Câncer Local da primeira fase, que é o CIONC, Cascavel e Francisco Beltrão, e o resultado alterado ele nem volta para o SESI. O próprio hospital já faz o contato com o paciente para exames complementares e possível diagnóstico, porque aí encerra-se a função do SESI, do diagnóstico. E aí as parcerias vão para encaminhamento de possíveis tratamentos. E o próprio Hospital de Câncer de Barretos está pronto para receber os nossos pacientes, mas a ideia é que eles sejam tratados localmente, sem a necessidade do deslocamento. Hoje, a unidade móvel já foi... ela iniciou os atendimentos no mês de dezembro, tá? Nós atendemos 413 trabalhadores, então, até dia 24/1.
com exames de PSA, mamografia, Papa Nicolau e pele, e temos um agendamento já definido até o mês de março. Nós vamos caminhando de acordo com a logística da carreta de ir e vir, porque é uma unidade grande e que tem bastante dificuldade, às vezes, de deslocamento e acesso a alguns lugares. Dentro dessa unidade a gente tem um mini centro cirúrgico, inclusive podendo retirar material para fazer coleta de biópsia de câncer de pele. Tem um consultório onde são feitos exames de Papa Nicolau e PSA e uma sala de mamografia totalmente isolada. Essa é a primeira unidade. Já estamos negociando mais 2 unidades para a sequência. E o projeto, ele tende a criar indicadores. Nós já prevemos alguns, os indicadores da unidade móvel e o indicador para a indústria, porque não existe nada relacionando o câncer de pele com a indústria, o câncer de mama com a indústria, especificamente com a seguinte característica: quanto tempo se fica afastado, quanto tempo se leva para sair e fazer um exame, querendo dizer assim que a função dele na indústria é a causadora da doença. Né? Nós temos cidades no Paraná que não tem mamógrafo e as trabalhadoras precisam pedir dispensa do trabalho, viajar de uma cidade para outra para fazer a mamografia. Então, esse é um medo grande. Né? Sabemos que outras alterações vão ser dedicadas, como já estão sendo, então precisamos criar novos ramos de parceria. Então, o eixo, ele atende hoje a região sudoeste e a unidade móvel, assim que cumprir a sua função, se desloca e dentro de um ano ela volta para a mesma indústria para repetir o exame, porque a função de prevenção é anual. Não é só fazer o exame e deixar isso a função de o trabalhador ir atrás. Então, esse é o eixo prevenção do câncer. Isso. Estamos à disposição. Entender todas as empresas são associadas, né, ligadas ao sistema FIER. E elas recebem isso como suporte gratuitamente, através da filiação, ou existe algum modelo? Tem diferenças, porque cada projeto tem uma característica específica e um custo diferenciado. Né? Vou falar também dessa fala do CIDA. A unidade móvel ela veio por incentivo do Departamento Nacional, do SES. Então, quem pagou foi Brasília, o Departamento Nacional, e quem mantém é o Departamento Regional, que é o Paraná. Então, a unidade móvel ela tem um custo de R$2 milhões, ela foi adquirida junto ao Hospital de Câncer de Barretos pelo Departamento Nacional, e o Paraná precisa de uma manutenção anual para essa unidade de R$1.340.000. E essa manutenção vem por fomento nacional e agora nós iniciamos a busca de parceiros, porque, na verdade, quando as pessoas começaram a conhecer o projeto, já estão vindo com a ideia de serem parceiros patrocinadores. O hospital que a gente fechou o convênio agora já nos possibilitou a oferta de fazer 2 dos tipos de exames sem a gente ter custo. E a indústria, para a prevenção do câncer, não tem custo nenhum. Nós vamos até a indústria, dentro da indústria, com uma agenda definida, fazemos todos os exames sem nenhum custo para a indústria ou para o trabalhador. Então, não há custo com relação à indústria, nem com relação à unidade móvel. O que a indústria tem que se comprometer com a unidade móvel é o espaço físico, fornecimento de água, energia 220 volts trifásica para ligar, um funcionário da indústria que nos ajude com a logística dos agendamentos, porque nós não conhecemos a função interna, né? E o espaço e a estrutura para que a gente possa se instalar. Os exames, os custos relacionados a insumos e exames especificamente, tudo isso ainda é absorvido pelo SESI, Departamento Regional. Esse projeto do SESI Nacional está em outros estados? Não, nós somos pioneiros, nós somos os primeiros e essa é a tendência. Um estado é piloto e a partir do momento que tudo esteja adequado, que se entenda que é importante e necessário expandir, aí isso é expandido pelo... Barretos é São Paulo, né? Barretos é São Paulo. Vocês estão com parceria em hospital em Barretos? Não, nós temos três hospitais já de parceria local. Barretos é quem detém a característica da unidade móvel, é só Barretos que constrói a unidade móvel. E a referência, né? Exatamente, é um hospital referência. E vocês compram a unidade móvel? Exatamente. Então a gente precisa, e também eles trabalham no modelo holandês de prevenção. A Holanda nos últimos anos baixou o índice de morte de câncer de mama para 3%,
por trabalhar com essa característica de unidade móvel. Então, Barretos copiou o modelo holandês e nós estamos copiando o modelo de Barretos, mas só eles que constroem essa unidade. Pensando de novo, não sei se São Paulo ou Barretos é diferença lá, porque daí depende também da iniciativa do SESI regional, né, de querer estar fazendo isso. Então, nesse caso, partiu do Paraná. Não sei se quer falar dos custos. Eu quero saber dos custos. Então, até você comentou essa questão da empresa ser filiada ou não, né? Toda indústria, ela é filiada ao SESI, ao Senai, obrigatoriamente. E aí a gente recebe esse dinheiro do compulsório, e o compulsório que a gente diz é esse financiamento, e alguns serviços a gente consegue oferecer gratuitamente e outros não. Então, por exemplo, até o DCF, que é o Diagnóstico de Saúde e Estilo de Vida, né, que a Fabiana citou, ele é uma coisa gratuita que a gente faz para as empresas e tem outras ações que a gente faz. Nem tudo a gente consegue fazer gratuitamente. No caso da consultoria de álcool e drogas, ela não é gratuita, mas ela é um valor altamente subsidiado. Então, hoje, para grandes empresas, a gente está cobrando um valor de R$ 1.700 por mês, que é um valor irrisório assim, para uma grande empresa e, na realidade, não cobre nem um terço dos custos que a gente tem com a consultoria, né? Porque muitas vezes a gente tem que viajar mensalmente, estar na empresa e tudo mais, então a gente atende o Paraná inteiro, né? Então é um custo altamente subsidiado. E para as empresas pequenas, a gente tem uma outra, as médias pequenas e micros, a gente tem um outro pacote que a gente faz um valor de R$ 3,60 por funcionário. Então é um valor assim bem irrisório. E uma questão que até a gente, o próprio SESI do Rio Grande do Sul, quando a gente foi se inspirar, né, conforme eu comentei, eles já têm essa experiência há muito tempo de consultoria de trabalho nessa questão de álcool e de drogas, e o que eles comentaram muito com a gente levou isso em consideração, é que por ser um tema um pouco complicado, a gente tem que mobilizar uma série de estruturas da empresa, né, tem que ter uma grande disponibilidade dos funcionários, enfim, uma série de coisas, e eles perceberam, no começo eles fizeram gratuitamente um piloto em algumas empresas lá, que não existia um comprometimento da própria empresa em fazer todo esse trabalho, muitas vezes por ser de graça, né? Então a gente faz questão de cobrar, nem que seja um pouco, mas também para ter esse, né, comprometimento maior que a gente observa. Eu fui diretora de educação escolar, então em relação ao sistema S, já está bem mesmo. Mas seria interessante vocês apresentarem dentro do projeto os investimentos do próprio SESI em valores, tá? Porque, porque aí a gente pode avaliar melhor o quanto a responsabilidade social está sendo do SESI, tá? Quanto ela está sendo das indústrias, tá? Principalmente para mim, que conheço muito bem esse sistema, eu acho que faltou só isso, para evidenciar mais de quem é essa responsabilidade social mesmo. Né? Porque senão o projeto acaba sendo criado pelo SESI, mas o projeto é da empresa. Né? O que você está dizendo é que vocês dividem a responsabilidade mais para o SESI, porque realmente o valor de R$ 1.700 de consultoria é bem baixo mesmo. Agora, seria interessante vocês evidenciarem isso. Para deixar mais claro que o projeto é do SESI mesmo. Isso. Ele é assim, acho que, não sei, né, poderia ficar aí uns 90%, é tudo SESI, né? E só para dar um exemplo, ali a gente, quando eu trouxe os resultados do álcool e de drogas, a gente falou de todos aqueles eventos, encontros e tudo mais, tudo isso é 100% SESI, né? Então, só para ter uma ideia, aquele do Dia da Família, que eu comentei, que foi em 5 cidades, só aqui em Curitiba a gente investiu mais de R$100 mil né, nesse dia, então, enfim, só para ter uma ideia aí, mas com certeza a gente poderia evidenciar mais, né? Tá? Porque aí pra gente fica bem claro, é do SESI, não é da indústria, sabe? De cada indústria. Interessante a unidade móvel e gratuitamente, porque é um custo altíssimo. A manutenção é muito alta. Até porque eu tenho que contar que eu tenho o valor de RH da equipe, porque eu tenho lá enfermeira, técnica de enfermagem, técnica de radiologia. Inclusive os motoristas foram treinados em Barretos para poder saber utilizar a unidade móvel. Aí eu tenho a diária de viagem, tenho hospedagem, tenho alimentação. Então, é caríssima a unidade móvel. É caríssima. Então, né, isso é importante vocês evidenciarem, tá? E um detalhe importante da unidade móvel que a gente percebeu nesses poucos atendimentos que nós fizemos, que começamos em dezembro, assim,
Tem trabalhador que chega na frente da unidade móvel e ele tira o sapato porque ele não quer sujar a unidade móvel. Muitas trabalhadoras nunca fizeram Papa Nicolau já com seus 50, 50 e tantos anos. Então, assim, a gente tem tipo, o retorno do agradecimento do trabalhador para o SESI, apesar de estar dentro da indústria, né? Então é bem legal. E na comunidade, vocês fazem na comunidade, principalmente drogas né? Vocês fazem na comunidade, das escolas, palestras, isso está tudo dentro da consultoria da indústria. São duas coisas. Aqueles eventos ali que eu tinha comentado são coisas que a gente faz aberta, aí é uma iniciativa do SESI mesmo, isso. Mas dentro da consultoria que a gente faz nas indústrias, isso está vinculado ao trabalho junto à comunidade onde aquela indústria está inserida. Isso. E aí a gente faz, na realidade, não é nem palestra, a gente faz todo é uma tecnologia social lá do SESI, que são círculos de diálogo que a gente realiza com a participação de professores e alunos das escolas, e a partir dali é feito um plano de ação para aquela comunidade, né, em conjunto com os atores de lá, e aí a gente acompanha durante 6 meses a realização desse plano. E essas escolas, vocês têm escolas do SESI, na maioria são do SESI ou vocês selecionam com a empresa? Não, essas da empresa, essas que estão vinculadas à consultoria, são 5 escolas públicas, então, ou municipais ou estaduais, a escolha da empresa, mas tem que ser ali naquela comunidade. Aí o trabalho que a gente faz com o Colégio SESI, daí é a iniciativa do próprio SESI. Isso, o próprio Colégio SESI, os alunos do Colégio SESI escolhem uma escola para trabalhar. Também para se envolver, né? Então, a gente tem as oficinas, o colégio trabalha por oficinas, né? E a gente tem uma oficina de prevenção do câncer, onde, por exemplo, agora os alunos trabalharam no Agosto Azul, o Outubro Rosa, ações na comunidade, folder, cartilha, saíram na Praça Central fazer explicações sobre o projeto, sobre a prevenção, até porque esses são alunos filhos de trabalhadores da indústria, para que em casa eles falem sobre o projeto e quando a unidade móvel chegar na indústria, o pai e a mãe já sabem. Porque, infelizmente, ainda mesmo apesar de tudo isso, a gente tem trabalhador resistente a fazer o exame. Então, nós trabalhamos exames mais de orientação do que propriamente coletar o exame lá na unidade móvel. Obrigada. Posso fazer uma pergunta? Vocês falaram que ali vocês fizeram as mamografias, essas mamografias foram feitas no FIEP. Qual é o procedimento se eu tenho alguns exames que dão positivo, diagnóstico é positivo? Então, nós temos uma parceria agora para a fase que a gente está atuando para a região. Eu tenho 2 hospitais de referência que vão nos atender. Um em Cascavel e outro em Francisco Beltrão, que pegam toda a região que a gente está atendendo. E esse atendimento é através do SUS? O exame é através do SUS. Por quê? Porque entra pelo hospital. O atendimento é através do SUS. Ok. A nossa ideia é assim. O CIONG faz a leitura da mamografia e nos dá o laudo. Eu faço o pagamento pelo CIONG. Qualquer alteração, o próprio CIONG nem entrega para o SESI o exame alterado. O CIONG liga direto para o trabalhador, porque eles têm os dados do trabalhador, e chama ele para um exame complementar e finalização do diagnóstico. Positivo, se ele tiver plano de saúde, ele vai buscar o seu plano de saúde. Só que a gente sabe que nem todas as indústrias oferecem isso ao trabalhador. Então, o hospital está pronto, dentro do nosso termo de convênio, para absorver esse trabalhador com alteração para tratamento. E dentro do convênio que a gente tem com Barretos, se a gente não conseguiu atendimento regional, Barretos também está preparado para receber. Porque eu não posso dar um diagnóstico para o trabalhador e virar as costas Sim. De repente é melhor ele nem saber aquele diagnóstico. Então a gente teve o cuidado de fechar 2 convênios para que a sequência ocorra. E dentro do nosso sistema de saúde a gente vai ter todo o acompanhamento. Tá. Mas esse convênio com o Hospital de Barretos, porque eu sei que o Hospital de Barretos só recebe se ele tem indicação do SUS. Aí entra a parceria. Aí o trabalhador tem o cartão SUS e aí eu faço o encaminhamento para Barretos e Barretos cadastra ele lá como paciente SUS de Barretos ou o hospital local cadastra aqui como... Isso passa pela Secretaria de Saúde do município. Sim, para não haver subnotificação, porque a gente tem o Ciscan hoje, que era o antigo Ciscolo, e Cismama, que são os sistemas nacionais para não haver subnotificação de patologia. Até a gente brinca que talvez nós vamos mudar a estatística de câncer no estado do Paraná, porque vai haver muito mais notificação do que está havendo. Então, tudo isso vai entrar no sistema nacional. Obrigada. Só uma perguntinha.
vocês caracterizam o SESI como uma organização Privada de interesse público. terceiro setor, né? Eu não sei dizer se é terceiro setor. Eu não sei, eu sei que eles trabalham. É a controvérsia. Não, não tem lucro. Não tem lucro. Não. É de interesse público, né? E é privado. É privada porque o financiamento vem das indústrias, Nós né? Mas ela recebemos, passa nós toda nos a sustentamos fiscalização do TCU e tudo, então até um tempo é privada de interesse público. Essa acho que é a controvérsia.